Fala, meus amados, a paz do Senhor Jesus a todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, reunidos para mais um culto de estudo, onde a gente mais uma vez vai sentar para observar mais uma parábola de Jesus. A parábola de hoje em questão é a parábola dos dois filhos, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 21, a partir do versículo 23. Embora você vai começar a ler a parábola no capítulo 21, verso 28, no versículo 23 em diante é que começa o contexto e o texto da parábola, tá bom? Então a gente vai meditar hoje nessa parábola, a parábola dos dois filhos. Já deixa a tua Bíblia pronta aí em Mateus capítulo de número 21, porque depois do louvor aqui a gente vai orar e vamos partir direto para o estudo da parábola, tá bom? A gente vai colocar aqui uma canção, e essa canção de hoje, se você observar, ela tem tudo a ver com a parábola. Fala de obediência, fala de vida de obediência, e vai ser muito bom a gente ouvir ela aqui, para a gente já ir se preparando para o estudo da parábola, e no finalzinho, como sempre faço, a aplicação da parábola na nossa vida. Tá bom? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, muito obrigado pela oportunidade que nos concede de nos reunir mais uma vez na Tua presença. Hoje, para estudar a Tua palavra, para meditar nessa parábola tão bonita, tão importante, tão profunda, que é a dos dois filhos. Pedimos ao Senhor que dê ao Teu povo uma noite abençoada, uma noite na Tua presença, que seja uma noite marcada pelo entendimento da Tua palavra e pelo enriquecer da nossa alma. Abençoa os que já estão aqui, aqueles que vão começar a entrar aqui no momento do louvor e até mesmo depois, que possam junto conosco ter uma noite maravilhosa. Assim nós oramos e te agradecemos por essa oportunidade de iniciar esse culto de estudo em nome de Jesus. Amém. Como sempre falo, já começa compartilhando aí, abrindo sala de vídeo, chamando o vizinho, manda um WhatsApp para um parente para participar com a gente aí. Tá bom? Vamos ouvir o louvor abençoado. Atentamente ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei tudo que tens pra mim. A tua mesa, sempre eu comerei e me fartarei no melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos.
e obedecer. Eu vou te obedecer, custe o que custar. Maravilha. Meditou aí nessa canção? Se a tua voz ouvir. A parábola fala mais ou menos sobre isso. É sobre isso que a gente vai daqui a pouco meditar. A gente vai agora, nesse momento, orar a Deus. Nós vamos orar pela vida de duas pessoas aqui. Pela vida da nossa irmã missionária Cida e pela vida do nosso irmãozinho Gabriel. Missionária Cida, para quem não sabe, ela teve um AVC, se encontra internada, está em estado tranquilo, né? Está estável, né? Mas está ali com debilidade para falar, debilidade para se pronunciar, está estável, mas precisa ricamente de nossas orações. E o Bielzinho também teve problemas respiratórios, ainda se encontra numa situação que é bem cuidadosa e a gente, como igreja, vamos orar por eles agora, pedindo ao Senhor que os socorra, pedindo ao Senhor que os dê saúde, né? Se você também tem um ente querido, um amigo, alguém que saiba que está passando por dificuldades, coloque-o agora também em oração aí, ore conosco, né? Ore com a gente, para que Deus traga saúde sobre essas vidas. Vamos falar com Ele. Pai, no nome santo de Jesus, entregamos em Tuas mãos agora, Senhor, a nossa irmã missionária Cida. Pedimos ao Senhor que a socorra. O Senhor sabe muito bem o que aconteceu com a Tua serva, melhor do que o médico, melhor do que o neuro, melhor do que qualquer profissional da área, porque Tu és o Deus que deu sabedoria a esses homens. Por isso pedimos ao Senhor, no nome de Jesus, que use eles, Senhor, como instrumento da Tua misericórdia, para que os cuidados sejam todos feitos da forma que tem que ser feito e a nossa irmã missionária Cida possa ter o tratamento adequado para a sua recuperação. Também acreditamos que Tu és um Deus de milagre. O Senhor pode tocar agora no cérebro dela, na área que foi afetada pelo AVC, e pode dar saúde a ela como uma menina. Por isso pedimos ao Senhor que cumpra sobre ela a Tua vontade. Nós queremos piamente que há poder nas Tuas mãos para operar esse milagre, mas também que há poder nas Tuas mãos para dar sabedoria aos médicos, para que cuide dela da forma devida e ela se recupere no seu tempo. Assim também entregamos o Gabriel em Tuas mãos. Pedimos que socorra o Gabriel, que continue dando saúde a essa criança. Ele já enfrenta dificuldades particulares e agora está, Senhor, acamado por causa dessa situação respiratória. Pedimos ao Senhor que toque no pulmãozinho dessa criança e dê a ele saúde, dê paz, dê tranquilidade à sua família que está enfrentando esse momento difícil. E é muito difícil quando temos um ente querido no leito, precisando de cuidados. Portanto, pedimos ao Senhor que dê também sabedoria à nossa irmã Ana Rosa, dê sabedoria a Suelen. Senhor, tenha misericórdia também do Casé, restaura a mente, a lucidez, a saúde do Casé e traga continuamente paz sobre esta casa. Assim nós abençoamos essas vidas e pedimos que opere segundo a Tua misericórdia sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vamos agora partir aqui para o momento do estudo, né? Eu quero saudar a todos aí, a nossa irmã Érica Jabes, Hudson Calazans, Raimunda Nessi Maia Pereira, nosso irmão Davidson Lopes, Deus te abençoe, Davidson, Luciana Morena, Sandra Reis e Sheila Abramovics. São esses que estão conosco aí, que Deus os abençoe, né? Que Deus continue abençoando a vida de todos. Como sempre falo, falei no começo, vou repetir, tá aí também a nossa irmã Ana Paula Bittencourt. Gente, compartilha aí para que outras pessoas também possam participar conosco. Quando você compartilha, alguém que está no seu Facebook já entra e aí assim aumenta o número de pessoas participando conosco desse estudo aí, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida. Eu vou me assentar ali e a minha cameraman aqui, a Agatha, vai virar a câmera para lá e a gente já vai começar o nosso estudo segundo a misericórdia de Deus. Isso, é. Deixa eu acender o outro aqui. Ficar mais claro aqui.
Cuidado pra não cair. Deixa disso. Isso aí, tá bom aí? Acho que tá, vê. Graças a Deus. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 21. Mateus, capítulo de número 21. O estudo de hoje é sobre a parábola dos dois filhos. Vamos estudar essa parábola. Parábola muito importante nos dias de hoje. Deixa eu soltar aqui uma baguncinha que eu fiz aqui. Opa. Isso, agora melhorou. Vamos lá, já abriu a sua Bíblia aí? Mateus, capítulo de número 21. Essa parábola, ela é exclusiva do Evangelho de Mateus, tá? Assim como a parábola do samaritano, que foi a da semana passada, é exclusiva ao Evangelho de Lucas, essa parábola dos dois filhos, ela é exclusiva ao Evangelho de Mateus. No capítulo 21, a partir do versículo de número 28, nós vamos ler propriamente a parábola. Só que para a gente estudar ela, a gente precisa entrar aqui no versículo de número 23. Né? Para que a gente tenha aí uma melhor compreensão da parábola, a gente precisa começar a leitura do versículo 23. A parábola começa no versículo 28. Mas a gente precisa, para entender o que ela quer dizer, qual o contexto, qual a explicação e, por fim, qual a aplicação, a gente precisa voltar no verso 23 para ver com quem Jesus está falando e qual é o intuito dele explanar essa parábola aqui, tá bom? Vamos lá. Versículo 23 de Mateus, capítulo 21, diz a palavra do Senhor. E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciões do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? Quem é que te deu autoridade? E Jesus respondendo disse-lhe: eu vos também perguntarei uma coisa, e se me responderem, eu falo a vocês da onde veio a minha autoridade. E o batismo de João, de onde vens? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si: se dissermos que vem do céu, ele nos dirá: então por que não crestes? E se dissermos que vem dos homens, tememos que o povo se levante contra nós, porque consideram João como profeta. E responderam a Jesus, dizendo: não sabemos. E ele diz: nem eu vos digo com que autoridade eu falo. Mas que vos parece? Agora entramos no versículo 28, que é a parábola propriamente dita. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro deles e disse: filho, vai e trabalha hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse ao seu pai: não quero. Mas depois se arrependeu e acabou indo. E dirigiu-se ao segundo e falou-lhe de igual modo: vai e trabalha na minha vinha. E respondeu o segundo: eu vou, pai. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E disseram-lhe, o primeiro. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram diante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. E vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Como eu disse a vocês, para a gente entender a parábola, que começa no capítulo 21, no seu versículo de número 28, a gente precisa ler a partir do versículo 23. Por quê? Porque a gente vai ver com quem Jesus está falando a parábola e por que Jesus está falando a parábola. Preste atenção, tá com papel e caneta aí? Anota. Toda vez que você for estudar um texto,
com o intuito de entender o que Jesus está dizendo e sobre o que Jesus está falando, você tem que sempre anotar coisas cruciais. Por exemplo, para entender essa parábola aqui, nós precisamos usar uma ferramenta da teologia chamada hermenêutica. E o que é hermenêutica, pastor? É quando eu estudo o texto pelo contexto. Ou seja, eu vou pegar o próprio texto aqui e vou usar as ferramentas que ele me dá para entender a parábola. E quais são as ferramentas que a hermenêutica me dá aqui? Duas ferramentas importantes. A primeira, para quem Jesus está falando? Com quem Jesus está falando? E qual é o intuito de Jesus em explanar essa parábola? Vamos lá? Primeiro, Jesus está falando com os príncipes dos anciões e com os anciões do povo. É com esses dois grupos. Deixa eu pular um negócio aqui. Vai entrar aqui de novo no fundo. Entrou. É com esses dois grupos que Jesus está falando. O primeiro grupo que Jesus está falando é os príncipes dos sacerdotes. Ou seja, eram filhos honrados de sacerdotes. É com eles que Jesus está falando. E o segundo grupo com que Jesus está falando é os anciões do povo. E por que Jesus vai falar a parábola? Primeiro a gente entende o seguinte. Irmão, puxa só mais um pouquinho para trás para aparecer aqui a mesa. Deixa eu ver se vai aparecer. Acho que vai aparecer agora. Então Jesus está falando com os príncipes dos sacerdotes. E também está falando com os anciões do povo. Já sabemos com quem Jesus está falando. Isso é muito importante para o melhor entender do texto. Já sabemos que ele está falando com príncipes dos sacerdotes. E já sabemos que ele está falando também com os anciões do povo. Agora, por que Jesus está falando com eles e usa essa parábola? Vamos lá, analisar primeiro do versículo 23 ao versículo 27. O que acontece aqui que leva Jesus à necessidade de usar essa parábola? A gente estudou no início desse estudo sobre parábolas que Jesus falava por parábolas por três motivos, de acordo com cada grupo em particular. Toda vez que Jesus falava com necessitados, ele usava parábolas para que se tornasse mais fácil de eles entenderem. Toda vez que Jesus falava com acusadores, perseguidores, que sempre eram escribas, fariseus, saduceus, anciões, sacerdotes, Jesus falava por parábolas para quê? Para complicar a mente deles, para que eles ficassem ali, tendo que pensar. E quando Jesus falava por curiosos, ou melhor, com curiosos, pessoas que estavam ainda com dúvida de se ele era ou não era o Messias, Jesus falava por parábolas para aguçar o entendimento e eles procurarem ouvi-lo mais vezes. Entendeu? Então agora, Jesus está falando por parábolas com o seguinte entendimento. É para despertar nesses camaradas aqui a mente, para que eles pensem. E quando eles pensarem, eles vão chegar aonde Jesus quer que chegue. E eu e você vamos chegar também, graças a Deus, na interpretação, na explicação e, por final, na aplicação dessa parábola no dia de hoje. Como eu disse a vocês, vamos entender por que Jesus está falando a parábola com esses homens. Tudo começa aqui, do capítulo 21, versículo 23 ao 27. A conversa aqui é o seguinte: Jesus está pregando na sinagoga. E agora vai aparecer os príncipes, ou melhor, no templo. Jesus está ensinando no templo. Vai aparecer aqui quem? Príncipe dos sacerdotes e os anciões do povo. E vão questioná-lo dizendo, isso está escrito no versículo 23. Ei, com que autoridade você ensina? Por quê, gente? Porque para ensinar no templo, deveria ser alguém de autoridade. Deveria ser alguém que tivesse passado por uma das escolas. Nessa época existia duas escolas de mestres. E Jesus não passou por nenhuma delas. Então,
para poder falar no templo, precisava ser sacerdote? Não. Mas tinha que ter o crivo de um sacerdote, dos anciões e dos escribas. Por exemplo, é igual no dia de hoje. Eu sou pastor não só na Assembleia de Deus de Campinho. Eu sou um pastor convencionado. E por ser pastor convencionado, eu tenho a carteirinha da convenção, tanto da CGADB como da Confraderge. Sendo assim, dentro do país, em qualquer lugar do Brasil que eu for, se eu apresentar minha carteirinha de pastor da CGADB, eu só aceito. Por quê? Porque eles entendem que a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que é a CGADB, ela me outorgou autoridade pastoral. Sendo assim, eu não sou excluído em nenhuma igreja que for. Se a minha carteirinha estiver dentro da validade, tudo certinho, o camarada joga o meu código de acesso, aparece o meu nome, tá tudo certinho lá no computador da igreja, eu sou aceito em qualquer Assembleia de Deus que eu for dentro do Brasil. Já outra carteirinha, que é da Confraderge, que é Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro. Dentro do Rio de Janeiro, qualquer Assembleia de Deus que eu for com a minha carteirinha da Confraderge, eu sou aceito. Por quê? Porque eu sou pastor convencionado. Então eles entendem que eu recebi a autoridade de outros pastores, de uma junta de pastores para poder ser pastor. Sendo assim, a minha consagração não foi na igreja. Eu não fui consagrado a pastor na nossa Assembleia de Deus de Campinho. Queria eu que fosse, mas não foi. Eu fui consagrado a pastor na convenção. Isso me dá uma aceitação maior. Isso me dá uma apresentação maior. Era isso que Jesus não tinha. Jesus não tinha o selo de autorização dos escribas, dos fariseus, dos saduceus e dos sacerdotes para poder ensinar. Então, Jesus aqui é um mestre anônimo, autônomo, melhor dizendo. É um mestre autônomo. Jesus não tinha selo de autorização de nenhum sacerdote para poder pregar no templo. Então esses homens estão falando isso porque para eles Jesus era um zero à esquerda, que vai se pronunciar agora. Que autoridade? É isso que eles estão dizendo. Com que autoridade você está ensinando? Ou seja, quem é que te autorizou a pregar aqui no templo? Quem é que te autorizou a falar aqui? Cadê? Que sacerdote deixou você falar aqui? É isso que eles estão cobrando de Jesus. É isso que eles querem saber. Então aí a conversa começa. Jesus vai pegar eles com uma outra pergunta dizendo: eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se vocês me responderem, eu respondo a vocês com que autoridade eu prego. Aí Jesus pergunta: o batismo de João vem do céu ou é da terra? Eles ficaram doidos, porque se eles respondessem vem do céu, eles estariam dando autoridade a Jesus. Porque Jesus ia falar assim: e como que vocês não creem no batismo de João? Por quê? Porque da mesma forma que esses homens aqui estão desmerecendo Jesus, eles também desmereciam João. Porque quem era João, Fabiola? Quem autorizou João a ser sacerdote? Deus. A ser profeta? A ser pregador? Isso aí, a Rebeca falou certo. Deus autorizou João, mas não tinha nenhum homem de patente alta que autorizasse. Tanto que aonde João profetizava? Era no templo? Não, João ministrava no deserto, vestido de pele de camelo, comendo gafanhoto silvestre com mel. Olha, João era quase um extraterrestre da época. Então eles não podiam falar que vinha do céu, porque senão Jesus vai falar assim: vocês não creem nele, por isso que não creem em mim. Porque o meu chamado, a minha autorização não vem de sacerdote. A minha autorização vem do céu. Se eles falam vem do céu, Jesus ia jogar isso para eles. Eles então não falaram. Também não podiam falar que vinha dos homens, porque o povo era apaixonado por João e acreditava que ele era um profeta de Deus.
E se eles falam isso, o povo ia cair para cima deles. Então eles vão dar uma de Mingué, de João sem braço. Eles vão falar o quê? A gente não sabe. Aí Jesus olha e diz, então também não vou responder a vocês. De quem é que me deu autoridade? Mas olha como que Jesus entra. Essa conversa acaba no versículo 27. Aí o versículo 28, embora na sua Bíblia, na minha Bíblia, tem uma divisão de perícope. Pastor, o que é perícope? Perícope é essa divisão dentro dos capítulos. Por exemplo, na minha Bíblia aqui, que é uma plenitude, o capítulo 21 começa. Aí do versículo 1 ao versículo 10, ela fala sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Do versículo 12 ao versículo 17, ela fala sobre a purificação do templo. Do versículo 18 ao 23, ela fala sobre a figueira seca. Aí do versículo 23 ao 27 fala sobre o batismo de João. E do versículo 28 ao 32 fala sobre a parábola dos dois filhos. Então perícope é essa divisão que tem de assuntos dentro do capítulo. Então no capítulo 21 a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 assuntos divididos em perícopes. Só que a parábola dos dois filhos, embora comece no versículo 28, ela é a resposta da pergunta do capítulo 21, versículo 23 a 27. Embora nasça aqui, na divisão ortográfica dessa minha Bíblia, uma nova perícope no versículo 28, ela é a resposta da pergunta do versículo 23 em diante. Qual é a pergunta? Agora a gente vai entrar, por que Jesus vai falar essa parábola? Porque ele vai responder esses homens. A pergunta desses homens é qual? Com que autoridade você prega? Vamos pontuar. A gente já vai discernir a parábola, já vou entrar na aplicação e a gente termina. Não preciso ficar falando muito, é para você entender e glória a Deus. Qual é a pergunta dos homens no versículo 23? Com que autoridade você prega? Jesus vai responder com que autoridade ele prega com essa parábola. Da mesma forma que a parábola da semana passada, a do bom samaritano, nasceu com uma pergunta. E qual foi a pergunta? A pergunta foi, quem é o meu próximo? Aí Jesus usa a parábola do bom samaritano para ensinar aquele homem que o próximo dele é todo aquele que está perto dele com dificuldade. Aí eu expliquei que tem um montão de gente que faz um bocado de fantasia com a parábola do samaritano. A parábola do samaritano, gente, eu vou falar de novo. O bom samaritano não é Jesus. Aquele homem que caiu no meio do caminho não é um pecador. Jesus usa aquela parábola para responder a pergunta do homem. E qual é a pergunta do homem? Quem é o meu próximo? Jesus responde com a parábola dizendo, o seu próximo é todo aquele que está perto de você que tem necessidade de ajuda. Hoje a pergunta é, com que autoridade você prega? Jesus vai responder essa pergunta com essa parábola. Qual parábola, pastor? A dos dois filhos, que é a seguinte. Jesus vai falar que há um homem, mas ele começa no versículo 28, já entrando na resposta. Ele fala no versículo 27. E respondendo Jesus, disseram, não sabemos. E ele lhe disse, nem eu vos digo com que autoridade eu faço isso. Ele diz que não vai responder, mas responde. Só que responde com parábola. E qual é a resposta, pastor? A pergunta é, com que autoridade você prega? E a resposta é, mas que vos parece? Ele vai dizer a esses homens, eu vou contar um negócio para vocês, e vocês vê o que parece essa história. Um homem tinha dois filhos. Ele chama o primeiro e diz, vai e trabalha na vinha. Ele retrunca e diz, não quero. Mas acaba se arrependendo e vai trabalhar. Ele chama o outro e o outro fala, tá bom pai, eu vou. Mas na realidade não vai. Jesus chama e fala, qual dos dois foi fiel ao seu pai?
Qual dos dois fez a vontade do seu pai? Qual dos dois foi obediente ao seu pai? Aí eles respondem dizendo, o primeiro. Aí Jesus olha e diz, em verdade vos digo, que os publicanos, as meretrizes, vão entrar primeiro que vocês no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, ou seja, João veio justo diante de vocês, e vocês não acreditaram nele. Já os publicanos e as meretrizes acreditaram, e vocês não têm nem a humildade de se arrepender e crer no que João falou. Então qual é a resposta de Jesus? Jesus está dizendo o seguinte, sabe de onde vem a minha autoridade? A minha autoridade vem da mensagem de João. João falou que viria que seria o Filho de Deus, o grande, o enviado, o eterno, e que ele estava preparando o caminho de João. A mensagem de João era sobre mim. Eu sou o cumprimento da pregação de João. Jesus está querendo dizer isso a esses homens. As meretrizes creram nessa mensagem. Os publicanos creram nessa mensagem. E por isso vão entrar no reino de Deus. Já vocês não acreditaram na mensagem de João. E quem é, gente, a mensagem de João? Jesus é a mensagem de João. Então Jesus está dizendo o seguinte para eles: a minha autoridade vem de Deus, porque eu sou o Messias que João pregava. Juntou aí o quebra-cabeça? João pregava sobre a vinda do Messias. Jesus está dizendo, lembra a mensagem de João? Vocês não acreditaram nela, mas as meretrizes e os publicanos acreditaram e por isso foram salvos. Jesus está dizendo, eu sou a mensagem de João. Logo Jesus está dizendo o seguinte, eu sou o Messias. Logo Jesus está dizendo o seguinte, a minha autoridade para pregar vem de Deus. Aleluia! É isso que Jesus está dizendo. Então a pergunta é, com que autoridade você ensina? A resposta vem nessa parábola. E qual é a resposta? Eu sou a mensagem de João. Logo sou o Messias, logo sou enviado por Deus e logo recebi a autoridade de Deus para pregar para o povo dele aonde ele bem entender que eu pregue. Jesus, por essa parábola, vai dizer a esses homens, a minha autoridade vem de Deus para pregar. Agora, aonde entra essa explicação da parábola? Por que 2 filhos? Por que um homem? Essa parábola era comum para ser usada para trazer assuntos sobre obediência. Eu não sei dizer a você se foi um acontecimento familiar de um pai que tinha 2 filhos e um obedecia e outro não obedecia, e um era marrento, mas era obediente, o outro era calminho, mas era trambiqueiro, não obedecia o pai. Só que essa parábola era sempre usada num contexto de ensinamento sobre obediência. Então Jesus está falando o seguinte, o filho malcriado, o filho desobediente, o filho que disse não no começo, acabou dizendo sim depois. Já o filho que disse sim, o filho bonzinho, o filho que obedece o pai, que o chama até de Senhor, que disse que ia, acabou que não foi. Esses 2 filhos representam 2 grupos. E quais são os 2 grupos? O primeiro grupo são os pecadores. O primeiro filho que diz não, não quero, não vou, mas acaba indo depois porque se arrepende, é o grupo dos pecadores, meretrizes, publicanos e todos aqueles que eram titulados como pecadores. Já o filho segundo, o filho que até então aparenta obediência, carismático, que chama o pai de Senhor, ele representa o segundo grupo. Que grupo? Religiosos judeus, que são fariseus, saduceus, sacerdote, príncipe dos sacerdotes e os anciões. Jesus está dizendo o seguinte para eles, vocês
são o filho que disse que ia, mas não foi. Os publicanos, as meretrizes, os pecadores, são os filhos que disseram que não ia, mas acabou indo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês dizem obedecer a palavra de Deus, mas não obedecem. Já os pecadores, publicanos, meretrizes, ladrões e outro tanto de pecadores que aparentemente com suas atitudes demonstravam desobediência, estavam se arrependendo e estavam obedecendo a palavra de Deus. Jesus está dizendo o seguinte: Deus me enviou, eu sou a mensagem, eu sou o Messias, eu sou aquele que Deus enviou. Vocês deveriam me obedecer, mas não estão me obedecendo. Ao invés disso, dizem ser obedientes, dizem seguir o Pai, dizem ouvir o Pai, dizem amar o Pai, mas na realidade não obedecem a mim, que sou o enviado do Pai. Já os pecadores, as meretrizes, que vocês dizem que são farrapos na sociedade, que não merecem amor, que não merecem perdão, eles são o filho rebelde, que a princípio disse que não ia, se arrependeu e foi. Sabe o que Jesus está dizendo? Esses camaradas, está dando uma lição de moral neles. Jesus está dizendo o seguinte para eles: está vendo vocês? Vocês são o segundo filho, que diz obedecer, mas na realidade não obedece. Está vendo os pecadores aí que estão me ouvindo? Porque estavam ali os publicanos ouvindo Jesus pregar. Está vendo esse povo aí? Os pecadores me ouvindo pregar? Eles são o primeiro filho, que até teve uma atitude de rebeldia, dizendo que não ia, mas depois se arrependeu e acabou indo. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês, desde o começo, ouvem a palavra, mas não obedecem, porque a palavra está aqui, ó, diante de vocês, e vocês não obedecem. Eles são aqueles que desobedecem, não querendo Deus. Por isso as prostitutas se prostituem, por isso os publicanos se corrompem, por isso os pecadores pecam. Mas eles se arrependeram quando eu preguei, eles se arrependeram quando eu cheguei, eles se arrependeram quando eu falei com eles, e por isso estão entrando no reino de Deus. Então Jesus está matando aqui a charada para eles, dizendo: sabe quem eu sou? Eu sou o Messias. Logo, a resposta da pergunta de vocês é: a minha autoridade para pregar vem de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Então, irmãos, está aí. Qual a explicação da parábola? A parábola fala de dois grupos. O primeiro grupo, representado pelo primeiro filho, o desobediente, que depois se arrepende e vai, é os pecadores, que disseram não a Deus, mas agora estão ouvindo Jesus pregar e estão se arrependendo. O segundo grupo são religiosos judeus, que inclui fariseu, saduceu, escriba, sacerdote, esses príncipes do sacerdote, e também os anciões, que se diziam ouvir a Deus, mas agora estão ouvindo Jesus pregar e não aceitam a sua mensagem. Então a explicação da parábola é essa. O primeiro grupo, que representa o primeiro filho, negaram a princípio o chamado, mas se arrependeram e aceitaram a Jesus. O segundo grupo, representado pelo segundo filho, o aparentemente obediente, negam a Jesus, diziam aceitar a mensagem, mas não aceitavam e acabaram negando a Jesus. Então essa é a explicação da parábola. Jesus quer responder a esses homens, que a pergunta é: qual é a sua autoridade? Quem te deu? Jesus vai responder dizendo: a minha autoridade vem do meu Pai. Eu sou Messias, por isso eu prego aonde quero. Agora vamos à aplicação da parábola e eu termino o estudo da parábola dos dois filhos. A aplicação da parábola é a seguinte: o caminho para a aceitação de Deus é o arrependimento. Versículo 29 e 32 fala sobre isso.
Aonde eu e você vamos aplicar essa parábola? Aonde essa parábola vai falar conosco hoje? No dia que Jesus pronunciou, ele estava respondendo os príncipes dos sacerdotes e os anciões. Respondendo o que, pastor? Vou dizer mais uma vez. A pergunta. E qual foi a pergunta? Que autoridade você tem? Quem te deu autoridade? Então Jesus conta essa parábola para dizer que a autoridade dele vem de Deus, porque ele é o Messias. Agora, onde essa parábola se enquadra? Aonde a gente pode aplicar? Para que ela serve na minha vida? Já que quem pergunta aqui são os príncipes dos sacerdotes e os anciões, e eu não tenho nada a ver com eles. Aonde essa parábola hoje fala comigo? Primeiro, essa parábola fala sobre arrependimento, dizendo que aquele que não ouviu, se arrependeu e passou a ouvir. Logo eu aprendo aqui, porque Jesus fala que os pecadores ouviram a sua mensagem e estavam entrando no reino de Deus. Logo eu aprendo que o arrependimento é o caminho para a aceitação de Deus, para que eu faça parte do seu reino. Então, se você quer saber como ser aceito por Deus, se você quer saber como fazer parte do reino de Deus, não para ser príncipe dos sacerdotes, mas para ser príncipe ou princesa do reino do Senhor, está aqui. Essa parábola nos ensina que o arrependimento é o caminho para a aceitação de Deus no seu reino. Então, para que Deus me aceite no seu reino, eu preciso me arrepender. Pastor, mas eu sou um pecador desgraçado. Eu faço isso, eu faço aquilo. Deus nunca vai me aceitar no seu reino. Vai. É só você se arrepender dos seus pecados. Está vendo aqui? Publicano e meretrizes. Publicano eram os ladrões corruptos da época, que roubavam o povo. Meretrizes eram as prostitutas. Então Jesus está falando de pecados sociais em âmbito de dinheiro, corrupção, mentira, ganância, traição, matança. Tudo isso os publicanos faziam por dinheiro. Mas Jesus também está falando de pecado de ordem moral, de sexo fora do casamento, de fornicação, de traição, de prostituição, de venda do corpo. Todo pecado de ordem sexual. Jesus também está falando quando mensura aqui, faz menção às meretrizes. Jesus está dizendo que tanto elas como os publicanos se arrependeram e estavam entrando no reino de Deus. Ou seja, trazendo para os dias de hoje: pastor, eu quero fazer parte do reino de Deus. O que eu faço? Se arrepende dos seus pecados. Como eu sei que esse vídeo, embora só tenha 8 pessoas hoje, hein? Está fraquinho hoje, né? Embora só tenha 8 pessoas, eu sei a proporção aonde esse vídeo vai, porque eu vou compartilhar, você vai compartilhar, vai lá pro meu canal do YouTube. Então tem gente que vai ver que ainda não é crente. Então com você eu falo agora: quer fazer parte do reino de Deus? Pastor, eu quero, mas eu faço isso, eu faço aquilo, Deus não vai me aceitar. Vai sim, é só você largar tudo isso que você faz. Se arrepende, se entrega, e Ele vai te colocar no reino dEle, para a glória dEle. Segunda verdade que eu aprendo com essa parábola: não importa o tamanho do seu pecado, se seguir o passo acima, que é o arrependimento, Deus te recebe como filho. Gente, não importa o tamanho do pecado. Quem faz acepção por pecado somos nós, tá? A gente que fala pecadinho, pecadão. A gente que fala, que pecado. Foi só um errinho. Para Deus tudo é pecado. Não importa se você mentiu ou se você adulterou. Não importa se você ofendeu alguém ou se você traiu alguém. Não importa se você maltratou alguém ou se matou. Para Deus, tudo isso que é contrário à sua palavra é pecado. Deus chega a dizer que aquele que pode fazer o bem e não faz, já peca. Então olha, como que não há divisão de pecadinho e pecadão para Deus.
Então não importa o tamanho do seu pecado. Você que está me ouvindo do outro lado aí. Pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, será que Deus me perdoa? Claro! E ainda te coloca no reino dele como filho e filha, para ser salvo no grande dia do Senhor. Basta só se arrepender, filho. Basta só se arrepender, minha filha. Não é pecado que Deus não perdoe. Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Deus só quer que a gente se arrependa. É por isso que o escritor Provérbios vai dizer: aquele que oculta o seu pecado será morto por ele, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então não importa se você matou alguém, se você traiu, se você prostituiu, se você foi traficante, se você foi prostituta, se você foi um bruxo, uma bruxa, se arrepender de verdade e largar, Deus te perdoa. E não só te perdoa, te coloca no reino dele como filho e filha, príncipe e princesa para a glória do seu nome. Que lindo, né? Eu aprendi isso, fiquei maravilhado, porque a gente fica medindo o pecado. Por exemplo, o cara que mentiu, ele fala: ah, Deus vai me perdoar. Mas o cara que matou pessoas, por exemplo, esse rapaz aí, que estrupou essa menina de 10 anos. Todo mundo fala: mata, crucifica, prisão perpétua. É claro, ele tem que pagar a altura do erro dele. Cada erro, segundo a sociedade, tem uma pena. Aí sim. Tem que ser pena máxima? Na minha compreensão, tem que ser pena máxima. E cumprida. Não é pegar 108 anos e cumprir 10 e sair. Se é 108 anos, 108 anos preso. Pastor, mas ele vai morrer lá dentro. É, mas vai ter tempo para se arrepender, ser salvo e morar no céu. Mas tem que pagar pelo crime. Cometeu o crime, já era. Agora, sobre salvação, eu não posso fechar a porta para esse cara. Se ele se arrepender, gente, ele vai ser salvo. Pastor, mas ele estrupou uma menina de 10 anos. Gente, não importa se ele se arrepender de verdade. Eu não estou falando de um miguezinho, de uma mentirinha para ser solto. Se ele se arrepender de verdade, Deus vai perdoá-lo e vai salvá-lo naquele grande dia. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que se acha indigno de perdão. Tem gente que fala: não, Deus perdoa todo mundo, mas o que eu fiz, Deus não perdoa. Perdoa sim. Basta só se arrepender. Não deixa o diabo te enganar. Não deixa o diabo dizer que você não tem salvação. Não deixa o diabo te condenar dizendo: cara, você já era, não adianta ir para a igreja, não adianta ir para a casa do Senhor, não adianta se entregar, ele não vai te perdoar, o que você fez foi muito grave. Mentira do diabo, ele te perdoa. A sociedade talvez não. A sua família talvez não. A justiça talvez não. Os homens talvez não. Mas o Senhor Jesus te perdoa. E como eu estou aqui para pregar salvação para você, eu tenho coragem de te dizer: não importa o que você fez, não importa quem você é, se você se arrepender e tomar uma trajetória nova de vida, Deus te perdoa dos céus e te receberá como filho para a glória do nome dele. Então o que você precisa é se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Daí, queridão, queridona, não importa o que você fez, o céu será a sua casa. Pastor, mas eu vou tornar a dizer, e eu também: pastor, eu fiz coisas feias demais. O céu te perdoa, só basta se arrepender, deixar e seguir em frente numa nova vida. O céu te aceita e te perdoa. Outra coisa importantíssima aqui, e agora eu termino. Agora é para nós. Filha, cuidado para não apertar o botão errado aí. Agora é para nós, os já salvos. Preste atenção que eu vou terminar no estilo pastor Adriano. Para nós, os já salvos, os já libertos,
os já inseridos na casa de Deus e no seu reino. Cuidado para você não repetir ou tomar as mesmas atitudes que os religiosos tomaram aqui. Cuidado. Agora eu estou falando com quem já é salvo, com quem já está no reino de Deus. Cuidado para você não seguir os passos e cometer os mesmos erros que os príncipes dos anciões, dos sacerdotes e os anciões cometeram aqui. Qual, pastor? Ouvir Deus falar, dizer que vai fazer e não fazer. Porque, gente, pior do que esse estrupador aí, vocês vão ficar doidos agora, pior do que esse estrupador que estrupou essa menina, pior do que ele é um crente que já está na casa de Deus, já passou pelos processos litúrgicos da religião cristã, já até fala, já até se envolve na casa de Deus, e Deus fala e ele não obedece. É pior, sabia disso? Porque talvez aquele estrupador, não conheço ele, mas talvez ele não tenha nenhum conhecimento da verdade. Agora, eu e você já conhecemos. Eu e você, quando Deus fala com a gente e a gente não obedece, a gente está se comparando ao filho segundo aqui. Qual? O que disse que ia e não foi. Quando eu e você ouve Deus falar, mas não prossegue naquilo que diz a palavra que foi liberada a nós, nós somos contemplados pelo céu como filho infiel, como filho mentiroso, que disse que ia fazer e não fez. Por exemplo, estamos chegando agora de novo no final do ano, já estamos em setembro, já é outubro, novembro, dezembro. Aí tem um bocado de crente que no dia 31 de dezembro, na oração da meia-noite, fala: Deus, esse ano eu me comprometo, esse ano eu vou ler mais a tua palavra, esse ano eu vou orar mais, esse ano eu vou julgar menos, eu vou criticar menos, eu vou amar mais, eu vou perdoar mais, esse ano eu vou ser fiel no dízimo e na oferta, esse ano eu vou ser fiel nos trabalhos da igreja, não vou faltar aos cultos. Quando chega em março, já está fazendo tudo ao contrário do que disse que ia fazer. Promete a Deus que vai ser um crente melhor e na realidade não se torna um crente melhor. Quem é esse grupo, pastor? É o segundo filho. O que até parece obedecer, o que até diz que vai obedecer, mas na realidade não obedece. Então cuidado, essa parábola se aplica também na vida daqueles que já são salvos, já estão no reino de Deus, mas vivem em desobediência. Deus não mandou você suportar o teu irmão? E por que você não suporta? Filho desobediente. Deus não mandou você amar a Ele sobre todas as coisas? E por que às vezes você troca Deus por coisas desse mundo? Filho infiel. Deus não mandou você ser fiel em tudo na sua presença? E por que tem áreas que você ainda é infiel? Filho infiel. Você sabe muito bem criticar. Você sabe muito bem apontar. Você sabe muito bem enumerar os erros dos outros. E por que o seu, como filho justo que você é, santo, perfeito, um filhozinho que merece até uma auréola, não faz o que você critica o outro que não faz? Lembra aquela palavra de Jesus? Antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que está no teu olho. Porque a gente sabe muito bem mapear o erro do outro, mas não sabe mapear a nossa própria vida. Então essa parábola se aplica em nós. Não importa o que o meu irmão está fazendo, o que eu estou fazendo como filho. Porque a gente fica vendo, ela está vendo a Fabíola, o pai pediu para ela fazer isso, ela não faz. E você, que diz que ia fazer e não está fazendo?
E você que diz que ia mudar o teu temperamento e não mudou. Agora eu estou debaixo de revelação. E você que disse que ia ser mais complacente com as pessoas e não é. Continua carrancudo, continua carrancuda, afrontando. Deus está vendo. Está pensando que Deus só vê o filho que diz que não faz? Deus também vê o filho que diz que faz e pior, acaba não fazendo. Porque o outro pelo menos diz, eu não quero nada. O outro pelo menos deixa na cara que é desobediente. Pior é se fingir de obediente e continuar desobedecendo. Essa parábola, para nós, é nesse nível. Não tem como aplicar em outro jeito, tá? Para o pecador, ela ainda é um pouco mais leve, né? Fala para se arrepender, que Deus ama, que Deus perdoa. Mas para nós, os já salvos, gente, eu não posso engolir palavras aqui. Eu tenho que ser sincero. E glória a Deus que você tem um pastor que tem coragem de te falar a verdade. Sabe por quê? Porque eu não quero te perder. Pastor, mas se o senhor continuar assim, os crentes vão embora da igreja. Mas se viverem o que eu falei, vão continuar indo para o céu. A minha preocupação é com a tua alma. É com que você se torne um crente a cada dia mais próximo de Jesus. Por isso eu estou aqui com a incumbência de corrigir esses erros. Essas falhas. É fácil, pastor? Não é. Porque tem gente que é igual esse filho aqui, o primeiro. Não quero. É brabo mesmo. E a gente tem que continuar ali pregando, ensinando. Mas uma hora se arrepende e vai. A minha preocupação é com os filhos santos demais. Porque aquele filho que já é desobediente, esse às vezes é até mais fácil de tratar. Pior é os filhos que se dizem santos demais, perfeitos demais. Mas na realidade, por debaixo da coberta, eu não vejo, eu não sei, mas o céu conhece. E nessa noite o céu está te dizendo, o pastor não viu você falar para mim que ia fazer e não fez, mas eu estou vendo. E tem até gente que falou para Deus, Deus, esse ano eu não me envolvo mais com a tua casa. E está se envolvendo. Está aí, ó, se entregando. Mesmo com troncos e barrancos, está aí. E aquele que prometeu mundos e fundos para Deus no começo de 2020 e até agora não cumpriu um pedacinho do que prometeu. E tem gente que não disse nada para Deus no começo de 2020 e tá aí, ó, fazendo mais do que aquele que disse que ia fazer e não fez. Então para Deus não basta o que eu falo, para Deus basta o que eu faço. Vou dizer de novo, para Deus não conta o que eu falo, para Deus conta minhas atitudes. O primeiro filho até falou, não vou, mas se arrependeu e foi. O segundo, eu vou, meu Senhor, ó, meu Senhor, e não foi. Então para Deus não cola palavras, para Deus o que vale é atitudes. Eu posso até falar para Deus que não quero nada com Ele, mas se eu me arrepender e querer alguma coisa em prática, em vida, Deus me aceita no seu reino como filho. Então que essa parábola aí traga ensinamentos para você, que você possa sair daqui nessa noite bem ensinado, bem discipulado, bem doutrinado, para uma melhor vida com Deus, tá? Eu apanhei bastante com essa parábola aqui, porque eu como pastor, eu prometo fundos imundos para Deus. Falo para Deus que vou fazer isso, fazer aquilo e acabo que não faço, às vezes, nem a metade do que prometi. Então isso aqui serviu para mim? Lógico, demais. Porque eu lembro da minha oração no começo de 2020. Eu lembro o que eu falei para Deus. Cumpri uma boa parte do que falei, mas tem muita coisa ainda para cumprir. E como o ano não acabou, eu ainda estou dentro do cumprimento, né? Vou correr atrás do meu prejuízo, para que quando acabe o ano, Papai do Céu não me chame e diz, filho infiel, que me prometeu e não cumpriu. Tá bom? Então que Deus abençoe você. Semana que vem nós temos outra parábola. A nossa irmã Ana indicou. Então, sem ser semana que vem, a outra sexta-feira, eu ainda não tenho nenhuma indicação de parábola, tá? Nós falamos até agora da parábola do mordomo infiel,
do bom samaritano. Hoje a parábola dos 2 filhos. Semana que vem eu vou ver, eu acho que é sobre a figueira infrutífera. Eu vou ver. Mas você que quer participar, me ajuda aí. Tem dúvida sobre uma parábola? Gente, são só 44 parábolas. Tem um bocado para você escolher. Pastor, sem ser sexta-feira que vem, porque eu já tenho uma, para outra sexta-feira, dá um estudo sobre a parábola tal. Faça aí. Você que quer indicar uma parábola para a gente estudar aqui, manda no box, ou no comentário aqui, ou manda lá no meu WhatsApp, para a gente estudar junto essa parábola, tá? Recapitulando, já falei sobre a mordomo infiel, bom samaritano, e hoje sobre a parábola dos 2 filhos. A da semana que vem, eu ainda estou em dúvida, se é da figueira infrutífera, eu ainda estou em dúvida. Mas manda aí para mim, se você quer que eu fale aqui sobre uma parábola que ainda não foi falada, manda para mim, que a gente vai trazer ela aqui para estudar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Domingo temos culto presencial e eu te espero lá às 18 horas para adorarmos o nome do Senhor. Já voltamos com nossa consagração às terça-feira. Então, terça-feira, às 9 da manhã, eu também te espero na nossa igreja para a gente adorar o nome de Jesus em consagração, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Vamos orar pelo término. Que Deus abençoe a todos vocês aí que estão conosco. A irmã Érica já colocou aqui, ó, o juiz iníquo. Então, eu vou ver, irmã Érica, se a parábola que a irmã Ana colocou não for essa, sem ser na sexta-feira que vem, na outra sexta-feira, o estudo vai ser sobre a parábola do juiz iníquo. Vai colocando aí quantas vocês quiserem e a gente vai anotando aqui e vai estudando juntos. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu hoje. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelo ensinamento que nos foi proposto. Peço ao Senhor que abençoe os seus filhos. Dê a eles uma noite de paz, rica e abençoada pela tua santa presença. Nos dê uma noite de sono segundo a tua misericórdia. E que possamos cada vez mais entender e viver as tuas parábolas. Abençoe o teu povo em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda do Senhor. A sua igreja diga: Deus abençoe vocês e até a próxima.